Hoje vamos falar sobre a franquia Velozes e Furiosos. Um papo bem informal, superficial, para ter uma ideia geral do patamar em que a franquia tomou desde seu longínquo ano de 2001, quando surgiu. O Dominique Toretto era apenas um bad boy cascudo e gostava de andar com carro tunado. Você, Léo, Ele não era apaixonado além disso. Que você tem, qual a ideia geral que você tem com relação à franquia? Tudo que você ouviu falar, apesar de não ter visto nenhum filme. Carros correndo, ação, e é isso. Eu não imagino que tenha muito roteiro, essa é a questão. Eu não sei, como você falou, eu não vi os filmes. Mas sempre me passou a ideia de que os filmes não teriam muito roteiro. E eu fico pensando se tem roteiro para isso tudo. São o quê? 9 filmes, né? Sim, não, né? Se tem roteiro para isso tudo. Eu vi algumas coisas. Assim, eu imagino que a série tenha saído de alguma ideia de videogame, né? Videogame tem algumas coisas assim. Eu fico imaginando se não é um pouco isso. Se não é um pouco isso. E você, Vinícius, tem alguma informação a esse respeito? Olha, eu cheguei a ver o primeiro filme. Eu compartilho um pouco da ideia do Léo. Só que é até uma coisa mais surpreendente. Eu acho, sim, que a série é muito derivada do conceito do sucesso que existiam dos videogames de corridas de carros. Mas os videogames de corridas de carros não tem história. Não tem história. Só tem as corridas e você corre com o seu carro e pronto. Não tem nada além disso. Exatamente. O que eles fizeram para o filme foi justamente tentar criar um arcabouço, alguns personagens que podem ser curiosos e interessantes, mas é óbvio que o objetivo do filme era só mostrar carros correndo em grandes corridas disputadas. Agora, para minha surpresa, e eu acho que para surpresa de todo mundo, fez um sucesso arrebatador, né? A ponto de você continuar fazendo novos filmes, ter outros filmes derivados, outros filmes que são cópias, seguindo dentro do mesmo padrão. É surpreendente. Uma pergunta. Assim, esse tipo, o filme está ligado ao histórico daqueles filmes de perseguição, sei lá, Louco Escapada. Isso, uma coisa. A história original, o personagem do Paul Walker, ele era um agente policial que ele era infiltrado numa gangue que no caso que era chefiado pelo Dominique Toretto, né? Tinha Colette, né, a personagem da Michelle Rodrigues, e no caso eles basicamente faziam contravenções, assim, roubando peças de carro, e participavam muito assim de pegas. Ele sempre usava o carro dele muito tunado, com óxido nitroso para poder correr mais. Mas aquela coisa, ele fez um grande sucesso, mas no segundo filme não teve Vin Diesel, porque ele estava querendo não virar um personagem, ator de um personagem só. Ele foi tentar dar continuação ao filme do Riddick. Aquele segundo filme do Riddick, que foi bom, mas não foi tão um sucesso assim. Aí ele voltou no finalzinho do terceiro filme, que também não tinha nem o Paul Walker, nem ele, que se passava em Tóquio, que tem o personagem do moleque, e ele reaparece nesse filme agora, entendeu? Junto com outros dois caras. Exatamente. E aí, então, como o Vin Diesel estava querendo voltar, então eles introduziram a forceps, a cenazinha final do moleque fazendo um pega com ele. Aí, desde o quarto em diante, o Vin Diesel ficou direto, porque virou o plano de aposentadoria dele. Plano de aposentadoria é ótimo, cara. Essa história do Vin Diesel é ótimo, né? Ele faz Riddick como se não fosse virar o personagem também, né? Exatamente. Então, mas você vê que ano passado, quando ele fez Bloodshot, ele estava tentando encontrar uma outra franquia para poder se segurar, porque quando a partir do sexto filme, do quinto filme, entrou The Rock, começou a haver uma certa rivalidade entre os dois, tipo assim, que é o parrudo titular da série. Tanto é que você vê, quando ano retrasado teve o derivado Hobbs e Shaw, já não era mais aquele núcleo de personagens, era um outro núcleo. Porque como já foi um certo crítico, falou muito bem por sinal, à medida que o tempo foi passando, a franquia Velozes e Furiosos, pela total
suspensão de descrença nas leis da física e da coerência, eles foram se tornando uma versão classe operária da Liga da Justiça, de certa maneira. Então, eu interpreto que, digamos assim, o derivado, o spin-off, Hobbs e Shaw, com The Rock e com Jason Statham, seria o equivalente à Liga da Justiça Internacional. O grupo original seria a Liga da Justiça da América. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Exatamente. Porque, inclusive, nesse filme atual... E é uma coisa que é muito interessante, porque a série começou com uma coisa assim, mais pé no chão, essa coisa de gangues assim, que participam de pegas e tudo mais, e gradativamente foi se superando naquela lógica do mais e maior sempre. Entendeu? Então acabou virando, como é que eu vou dizer assim, digamos assim, uma resposta hip-hop aos filmes do James Bond, principalmente da fase do Roger Moore. Isso é legal. Isso é legal. Uma estrutura de drama assim, bem novelesca. Tanto é que no final tem no final aquela grande reunião no domingo da família lá do Toretto, né, aquele grande churrasco, todo mundo se reunindo. E nesse esquema, assim, normalmente, muitos personagens que começam como vilões, no filme seguinte acabam se regeneram, viram aliados. É o que acontece nesse filme agora com o irmão renegado do Toretto, que aparece tirado da cartola, que foi pelo John Cena. Putz. Entendeu? Eles do nada, eles começam com um flashback mostrando ainda adolescente, em 1989, o jovem Dominique Toretto, com seu irmão mais novo, Jacob, assim, ajudando o pai naquelas corridas de NASCAR. Só que o pai, ele estava enfurnado em dívidas, então ele fez uma aposta que ele perderia a corrida, e aí fez o rapaz fazer uma sabotagem no carro para ele não conseguir ganhar. No caso assim, então ele ter saudade da dívida dele. Só que a coisa dá errado, o carro se estaboca todo, explode, o pai morre, eles ficam com aquela crise. Aí, quando o Dominique descobre que foi o irmão que sabotou o carro, eles passam a ter uma briga, assim, um rancor, então eles apostam, um pega, e quem ganhar fica, quem perder vai embora. Aí o Dominique ganha a corrida, o Grato vai embora, aí ele revoltado, aquela vida do jeito mal. Cara, olha só, o Alexandre falando isso, por que eles não seguiram esse caminho, cara? Pelo menos tinha um filme de Roger. É interessante. Não, eles não seguem, eles pegaram agora, pelo que o Alexandre falou. Eles retomaram isso agora. Exatamente, apareceu agora do nada. Porque, tipo, com a ausência do The Rock, tipo, eles ficaram naquela. Estamos precisando de mais um cara forte, sarado, digamos assim, pancada mesmo. Aí descolaram John Cena. O interessante é que reaparece a Jordana Brewster, a irmã do Dominique. Até uma hora que eles estão conversando lá, aí ela revela para ele que manteve contato com o irmão ao longo de todos esses anos. Putz. É isso, né? A franquia se estendeu. Me parece óbvio, assim, não dá, cara, é muita coisa. Mas olha só, tem um público, filme né? Extremamente divertido por ser extremamente absurdo. Entendeu? Por exemplo, tem os dois personagens aí, inclusive, dois personagens que é do Tyrese Gibson, o Roman, o Tyrese Gibson, e o Tess Parker, que é do Dacres, que eles dois ficam o tempo todo assim, fazendo papel, digamos assim, do espectador nerd que vai começar a questionar certas coisas. Porque tem muitas horas que eles falam, mano, a gente já devia ter morrido. Cara, eu caí naquele negócio aí, tudo caiu em cima de mim, eu não saí nem com um arranhão. Sabe, nós somos que nem super-heróis, né? Isso Não, é isso que eu imaginei. Vai ter que chegar um momento que eles vão se dar conta. Não, gente, a gente tem que começar a ter uma autorreferência do próprio filmes, cara. Assim, não é possível. Eles têm que ter uma autocrítica, cara. Não é possível. Não, exatamente. Da mesma forma, o personagem do Kurt Russell, que é o Senhor Ninguém, que apareceu no filme 7,
que justamente, que, digamos, é o contato do governo que encaminha eles para as missões agora, entendeu? Mas fala aí, Vinícius, o que é que tu acha assim? Cara, olha só, quando a série começou, não era para ser série. Óbvio que não. Eles fizeram um filme, eles não faziam a menor ideia de que esse filme ia ter esse sucesso todo e ia ser tão longe. Então, é claro que quando eles fizeram o primeiro filme, eles não tiveram a ideia de fazer um arcabouço complexo dos principais personagens para a gente poder explorar mais à frente. Não. Era uma coisa que era para terminar ali e acabou. Era para pegar um sucesso da referência em relação aos jogos de videogame, só que foi um sucesso arrebatador. Aí tem que colocar retcon, não tem jeito. E olha que, como você falou, de início, a proposta, até porque, como o Alexandre falou, o Vin Diesel não quis continuar, não era nem fazer uma coisa em que você tinha os personagens, que o foco principal fosse os personagens. A ideia era ter corridas. Exatamente. Até que o segundo retoma o Paul Walker, mas não tinha o Vin Diesel. Já no terceiro não tinha nenhum dos dois, mas inseriram no finalzinho o Vin Diesel para virar o personagem principal da franquia. Exatamente. Que aí eles perceberam que podia ser uma coisa que podia fazer com que cativasse o público para poder continuar assistindo cada vez mais. Aí, para isso, você tinha que ter personagens que fossem recorrentes mesmo. Aí pegaram o Vin Diesel, trouxeram o Vin Diesel de volta, trouxeram o Paul Walker, que continuou também voltou. Até a morte. Até a morte, senão ele estaria aí até hoje, né? Com certeza. Não tem mais dúvida. Exatamente. E tentar acrescentar outros personagens, outros atores para poder fazer com que a franquia rendesse ainda mais. E o interessante é que muitas vezes personagens morrem e depois eles reaparecem, que na verdade aí tem aquela coisa do retcon. Não, na verdade eu não morri. Aqui tinha um negócio ali que o cara me orientou para justamente manter uma missão secreta e por aí vai. É o que acontece com um personagem japonês que aparece no terceiro filme, que é, no caso, o Han, que ele, no caso, apareceu no terceiro filme, e aí fez parte da equipe do quarto até o sexto. Quando no finalzinho do 6 ele supostamente morria num acidente, quando aí apareceu o gancho do vilão do próximo filme, que ia ser o Jason Statham. Aí agora ele reaparece do nada, que o senhor ninguém tinha uma missão para ele, então ele simulou a própria morte, para ficar cuidando de uma garota lá, que era filha de um cientista lá, que estavam desenvolvendo um equipamento assim de defesa por satélite, coisa assim. Da mesma forma, o personagem da Michelle Rodrigues, ela supostamente tinha morrido no quarto episódio, mas aí ela reaparece no sexto, que na verdade ela sofreu uma lavagem cerebral pelo vilão, que era feito pelo Luke Evans. Olha só, o Alexandre está me convencendo a não ver a franquia mesmo, né? Não vou ver, não vou. Porque aí virou quadrinho, né? Olha só, então, exatamente, você bem. E olha que eu nem sou grande fã, nem acompanho tanto assim a série, mas eu vejo, de vez em quando eu vejo alguma coisa na TV, coisa assim, vou fazer uma pequena pesquisa aqui. Cara, assim, chegar a 9 filmes sem você, cara, você tem que começar a brincar com essa coisa, cara, não é possível. Não, isso aí eles conseguiram aprender a fazer muito bem. Sabe? Porque assim, não tem muito jeito, cara. Assim, quem está fazendo está entendendo que está indo longe demais. Quem está fazendo, quem está produzindo. Não estão se importando com isso. Não estão. Enquanto estiver fazendo dinheiro, não. Enquanto tiver bilheteria, né, cara? Agora, eu tenho uma pergunta. Como o Alexandre falou, no início, eles eram apenas um grupo de caras que participavam de pega, roubavam peças para poder fazer os carros tunados. Era uma coisa absolutamente local e pequena. E eram vilões, eram bandidinhos. Em que momento eles deixaram de ser bandidinhos para poder se transformar num grupo forte de agentes secretos com apoio governamental para poder lidar com as forças do mal? Como é que foi isso aí tudo foi a partir do sexto, do sétimo filme. Porque, digamos, tanto é que no quarto e no quinto, no quarto, digamos, eles terminavam tendo que fugir dos Estados Unidos, que estavam trabalhando com cartel, mas aí o FBI estava na cola deles. Aí no quinto, eles foram para o Rio de Janeiro. Tá, isso. Aí onde vem que foge, vem para o Rio de Janeiro. Até que
tanto é que tem uma cena que é o fim da picada, que tá lá o The Rock, com a força-tarefa dele aqui na orla, Caçador de Copacabana, pegando lá, tentando assim prender lá o Vin Diesel, de repente ele dá um toque lá e todo mundo da multidão aparece com uma arma pronta. Né? Tem uma hora que ele fala assim: isso aqui é o Rio de Janeiro. Tá explicado. Tá bom. Cara, olha só, eles demoraram para mudar esse foco, hein? Pela madrugada. No 7º filme. Não demoraram, porque eles mudaram o foco. Porque no sexto não dava mais para fazer mais nada. Não estava dando, se esgotou, né? No 6º filme, que no caso o vilão é o Jason Statham, o The Rock vem e aí propõe pro Toretto assim, usar a equipe dele para ajudar a desbaratar um esquema que estão fazendo contra assim, que são coisas meio debaixo dos panos. Aí, em troca disso, eles teriam as acusações contra eles retiradas. Eles podiam voltar para os Estados Unidos. Tá. Entendeu? Exatamente. Entendi. É uma coisa que você vê que acontece muito nos quadrinhos. Os vilões, quando eles acabam ficando famosos demais, alguns acabam tentando virar anti-heróis. Aconteceu isso com o Venom, por exemplo. Tentaram fazer isso com o Duende Verde, cara. O Exterminador do Futuro, né? Pois é. O Exterminador do Futuro é um bom exemplo também. É isso aí. Também, isso. Olha só, você falou do Hulk Verde, como assim? Não, o Duende Verde. Duende Verde. O Duende Verde teve um momento que ele virou herói. Você lembra dessa fase? Meu Deus! Não, felizmente não cheguei aqui. Não era o Norman Osborn, era um outro cara que abriu o uniforme. E aí ele, cara, vou aproveitar isso aqui e virar herói. Caraca, ele vai virar herói usando a roupa do Duende Verde. Mudar pelo menos a roupa. O Duende Macabro, pelo menos, ele tentou mudar a roupa. O Duende Macabro não tentou virar herói, né? Não tentou virar herói. Mas o Duende Verde teve ele chegou a ter revista própria como vilão, como herói. Como é que pode isso? É muito surreal. Como assim? Chegou a ter revista própria? O Duende Verde? Sim, o Duende Verde como herói chegou a ter revista própria. Puta, ainda bem que eu não vi isso. Revista do Homem-Aranha. Ainda bem que eu não vi isso, cara. Ainda bem, porque... Tenha medo. Tenha muito medo. Assim... É isso, cara. Assim, é um pouco o que o Vinícius falou, né? Enquanto a franquia estiver rendendo, cara, essa coisa vai avançando. A gente vê isso em filme de terror, né? O terror está indo muito nessa batida também, né? Eles só não mudam, eles só não estão tirando a numeração, né? Aí é o mesmo personagem com outra. Não é mais 9, 10. É isso, né? Eles dão um nomezinho diferente para poder fingir que não é como a continuação da coisa. Mas isso a gente via muito em filme de terror, né? Agora, é interessante. Assim, quando o Alexandre fala da questão do Nitro e tudo, é bem videogame, cara. É bem videogame. Assim, e é interessante que isso tenha dado certo. Realmente é interessante, porque é limitado. Realmente os jogos são muito limitados. Tu tem assim, tem jogos que tem um certo enredo, mas na verdade são jogos de corrida e violência. Basicamente é isso, é corrida e violência. O que melhora, o que faz com que tenham novos jogos é assim, é a melhora da tecnologia, é uma jogabilidade que acaba ficando melhor, é um novo visual que você acaba dando nos carros. E o carisma de alguns personagens. Nos videogames? Que personagem? Não, mas pode ter. Não, dependendo da narrativa que eles colocam em cada game, pode ter. Também ter um mínimo de narrativa para poder cativar outros usuários. Não tem. O único caso que eu me lembro assim, de cabeça que tem isso é Grand Theft Auto. Aí, isso. Sim. Não, então. Grand Theft Auto é um ponto fora da curva, absolutamente fora da curva. Porque ali, apesar de você ter corridas e perseguições, é a história que conta. Ali é a história que conta. São os personagens que você. Aí você constrói um personagem e você tem aquela história daquele personagem que você vai construindo aos poucos e que ele vai mudando a cada novo jogo, entendeu? Sim. Aí sim, os personagens acabam sendo mais importantes até do que o próprio trabalho de perseguição em si. Mas você não acha que essa talvez fosse a ideia da original lá dos caras quando começaram a franquia?
No caso Só um do jogo de corrida. Velozes e Furiosos nunca teve verdadeiramente um grande vilão. Até o último, o filme anterior, número 8, que surgiu o personagem da Charlize Theron, a Cyber, que é uma cyber terrorista, e ela retoma nesse novo filme agora, entendeu? Então ela realmente virou, de fato, a arqui-inimiga da equipe do Toretto. Caraca, Charlize Theron. E ela faz legal, né? Virou herói de ação. Fatal, tipo assim, bem tipo a rainha do Branca de Neve e o Caçador, sabe? Uhum. É isso que eu ia perguntar, Alexandre. Assim, realmente não teve desenvolvimento dos personagens. Os personagens são sempre esses caras planos. Não claro teve. Que tem desenvolvimento. Ele diz que tem vilão que vira herói. Isso já é um desenvolvimento. Exatamente. Para você ter uma ideia, no caso assim, o Luke Evans era o vilão do 5. Aí o irmão dele, que era o Jason Statham, que é o vilão do 6, os dois eram terminados. Aí, de repente, do nada, numa cenazinha no filme 8, eles reaparecem para resgatar o filho do Toretto, que tinha sido preso pela Charlize Theron. Eles aparecem assim, do nada, numa cena assim sabe quando você está voando assim de paraquedas, tipo, sem paraquedas, aquelas roupas assim com asas, sabe? Eles vêm assim, assaltam um avião lá, batem com os caras e tudo mais, e com o filhinho do Toretto assim, uma cadeirinha de bebê, o avião adernando, o avião caindo correndo, aí opa, pegando o garoto e tudo mais. Ou do nada assim, eles foram reabilitados, sabe? Mas é isso que eu estou falando, não teve desenvolvimento, Vinícius, simplesmente. Não teve um desenvolvimento coerente. Isso eu concordo. Tá bom. O que acontece é o seguinte, aí ele toca num outro ponto. Isso é uma coisa que existe justamente para agradar o cara que vem acompanhando a franquia. Porque ele pega o surpresa. Caraca, aquele cara que era vilão no outro. Exatamente. Entendi. E, inclusive, eles passaram a ter um jeitão assim, meio de filme da Marvel. Ele já passaram a virar, digamos, super-heróis, digamos assim, Marvel, né? Quadrinho, né? Quadrinhos, né? Quadrinho da Marvel. Não, é interessante. Esse ponto de vista do Vinícius é interessante. Eu não tinha pensado nisso. Aí não precisa de um desenvolvimento coerente. Ele se desenvolve. É você criar como a gente diz, é você criar uma relação com o público. Isso que eles estão fazendo. Sim. O público está acompanhando. E é por isso, inclusive, aquela coisa de sempre. Eles têm aquela ideia de que eles são um núcleo familiar. Tá sempre lá o Toretto no final, na grande reunião final, todo mundo fazendo uma oração e tudo mais. Pra você ter uma ideia. Daqui a pouco eles vão fazer que nem o Anjo no final da Gênese dos novos X-Men. Vem cá, o que a gente vai fazer com 13 X-Men? Daqui a pouco você está entrando cada vez mais gente. Mais gente. Vai chegar no momento que, caraca, tem 25 pessoas aqui. Essa família Pois é. Então, para você ter uma ideia, até quando reaparece o Han, que era, no caso assim, o japonês tinha sido dado como morto, tem uma hora que ele fala um pouquinho da amada dele que tinha morrido, que era Gal Gadot. Aparece rapidinho uma cena de flashback, entendeu? Caramba, teve até a Gal Gadot nisso tudo. Teve a Gal Gadot. Ela morreu no quinto filme. Dois ou três filmes da franquia? Do quarto e do quinto filme, mais ou menos. 3 filmes. Rapaz. 3 filmes da franquia. Pois é, né? Porque ela saiu direto para fazer a Mulher Maravilha. Exatamente. Não sei se isso é um bom... Bom, deixa pra lá. Cara, não fala não, a Charlize Theron tá aí. É verdade. A Charlize Theron... Ela que, digamos, ela e a organização dela, basicamente, vai ser, pelo menos pelo próximo mais um ou dois filmes, deve ser, digamos, o equivalente a aspecto do James Bond. Cara, outra coisa é isso, né? Eu não duvido nada que acabe revelando ligações com aquela organização criminosa do Hobbs e Shaw, que era que tinha lá, que mantinha o Idris Elba. Você tocou num ponto que é interessante. Quer dizer, esse spin-off acabou saindo justamente porque acabou que a franquia ficou pequena demais para você ter o Rock e o Vin Diesel dentro do mesmo filme, né? Exatamente. Então ele acabou saindo. Mas tanto é que nesse filme
aparece numa cenazinha rápida a Helen Mirren, que é a mãe do Shaw, do irmão dele. Ela aparece uma cenazinha rápida, dá uma carona pro Vin Diesel, aí dirige pelas ruas de Londres que nem uma desembestada, dando umas dicas lá para ele sobre quem deve procurar, coisa assim. Aí termina no final lá, ele solta fora do carro e ela sai desembestada seguindo a vida dela. Olha só, depois da Alexandre falar que aparece até Helen Mirren, o Michael Caine não parece, não. O Michael Caine aparece, ele deve ter feito o Michael Caine tem que aparecer. Não é possível. Não duvido nada que a Gal Gadot daqui a pouco vai aparecer dizendo: não morri. Na realidade, isso foi tudo um drama para poder fazer um Tem até Helen Mirren, cara. Eu não duvido nada que futuramente algum filme apareça alguma hora assim que um dos personagens chega lá. Não, peraí, eu tenho que trocar uma palavrinha com meu avô. Aí aparece lá o Anthony Hopkins, por exemplo. Não, é isso que eu tô falando. Cara, tem a Helen Mirren. Ele já até apareceu em Transformers, né? Anthony Hopkins é o novo Michael Caine, cá entre nós. É verdade. Ganhando mais. Agora, um parênteses, assim, a Charlize Theron conseguiu se reinventar, né, cara? Isso é interessante. Foi necessário. É assim, uma coisa... mas aí é que tá uma coisa que quem é que fala sempre da questão da idade, que sempre tem muita dificuldade. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil você vai conseguindo... Cara... Tá, é verdade, principalmente mulheres. Mulheres têm uma tendência a serem discriminadas quando envelhecem, que é um absurdo. Absurdo. Aí você tem casos como a Helen Mirren, mas aí você fala assim, tem que se reinventar. Vem cá, Harrison Ford vai fazer mais um filme de Indiana Jones. Quantos anos ele tem? É isso. Não, é isso, cara. É isso. Liam continua fazendo filme de ação. Como é que pode? Sim. Liam realmente. Não, ele deu uma entrevista falando isso, cara. Eu jamais imaginei que eu fosse virar um personagem de ação, cara. E agora estou com 69 anos, eu ainda estou fazendo isso. Uma coisa que é interessante é que você, por exemplo, na cenazinha rápida que aparece a Helen Mirren, tem uma hora que ela fala que ela se despede do Toretto e fala assim, você tem que tomar cuidado, que você é meu americano favorito. Tá? Tipo, tem uma hora que você pensa assim, pô, se ela quisesse, o Vin Diesel não pegava ela que pegava ele. Não, mas é isso, cara. Essa mudança de perspectiva é difícil. Talvez esteja ocorrendo agora, mas assim... Tem muita gente que fala isso, né? Que é assim, o cara que tem 40 anos, uma mulher de 30 não consegue fazer par romântico, tem que ser uma mulher de 20. Depende, a Charlize já é quarentona, cara, e pô... Então, mas é isso, ela conseguiu se reinventar, e se colocar, né, como uma personagem assim, de ação, o que não é fácil. Ação, mas um personagem de ação protagonista. Isso que é difícil, você não vê. É interessante que nesse filme ela passa o tempo todo presa, basicamente, uma parte do tempo ela passa presa numa gaiola de plástico, tipo que nem Hannibal Lecter, mas quando ela aparece, ela tem um domínio de cena muito bom, cara. Ela é muito boa. Olha só, vamos pensar aqui, quem que tem assim, tem a Sigourney Weaver, né? Fora assim, de personagem de ação. Mulher, você quer dizer? Quem tem mais assim, de destaque? O problema você falou bem, é o destaque. Você tem até outros. A Michelle Rodrigues mesmo, como ele falou. Sim. Praticamente só faz personagem de ação, mas ela nunca é protagonista. É um absurdo, mas é verdade, ela nunca surge protagonizando. Mas você tem alguns casos, sim. Agora você tem a Scarlett Johansson. Sim, agora. Que tá direto. Agora, né? Você tem aquela que fez a Jogos Vorazes, como é que é? A Jennifer Lawrence. Outra que também está fazendo direto filmes assim. Mila Jovovich.
Mila Jovovich também. É isso, a Mila Jovovich, ela vem já de um certo tempo, né? Ela vem ela conseguiu pegar a franquia, conseguiu dar cara à franquia, né? E isso é interessante. Ela é uma exceção. Ela é exceção. A filha adolescente dela é que faz a jovem Viúva Negra no filme. Ah, legal. Ela aparece de uma adolescente. Ótimo. Sim. Legal isso. A Viúva Negra é um bom exemplo disso. É um filme que você tem 3 mulheres que são poderosas, personagens e agentes de ação. Sim. É um bom exemplo também. Rachel Weisz, né? Exatamente. Agora, a pergunta é, isso está ligado lá, o Me Too lá de trás, o movimento... De certa forma, acho que é uma tendência de mercado. A questão da tendência de mercado. Oi? Sim. Porque nesse filme da Viúva Negra, inclusive, já deixam claro que a personagem da Florence Pugh vai ser, digamos, a sucessora da Natasha Romanoff. Sim, tem que ter, né? Tem que ter, não. A irmã mais nova dela, inclusive, elas duas têm personalidades bem distintas, enquanto a Natasha sempre fria, racional, ela digamos, é mais emotiva, mas, digamos assim, não perde nada em termos assim, de partir para o que der e vier. Sim, entendi. Ela continua sendo uma excelente agente, mesmo sendo emotiva. Exatamente. É isso mesmo. Na Marvel, isso vai ter que acontecer mesmo. A gente sabe que não vai poder continuar sendo os heróis que a gente está vendo aí, que vão continuar. Deve ter finalmente aquilo que é uma coisa que eu sempre discuti e falei, que não acontece nos quadrinhos, que é a passagem do legado, né? Sim. Exatamente. Isso é uma coisa que não tem jeito, tem que acontecer nos filmes. Ou isso, ou você substitui por outro ator, o que eu acho que não funcionaria nos filmes da Marvel. Vocês conseguem ver um outro cara sendo Capitão América? Sendo Capitão América, você consegue. Agora, sendo Steve Trevor não, Steve Rogers. Cismo que é Steve Trevor. Steve Rogers. Steve Rogers, você vê outro Se fosse Steve Trevor, tudo bem, né? Você vê um outro ator fazendo Tony Stark? Tem isso. Isso não significa que não vai ter um outro Homem de Ferro. Ou outro. Sim. Entendi. De repente, talvez daqui a uns 20 anos, olha só, dar um reboot. Né? Não, assim, não vai ter outro Capitão América. Já vai ter outro Capitão América, né? Exatamente. Já vai ter outro Capitão América. A gente vai ter um seriado da Máquina de Combate. Você acha que isso também não significa sim, é isso. Assim, isso vai ter que ser... Olha só, o que a Alexandre falou também é verdade. Pode ser que daqui a, 20 anos, a Marvel resolva, não, vamos começar tudo do zero de novo. Eles fazem isso nas revistas, cara. Agora, não sei como vai ser isso. Quem faz isso é a DC. A Marvel costuma falar isso. Aqui não tem reboot. Até parece, né? Até parece. Agora todo ano tem reboot. Não é só isso, né? A Marvel não faz isso. Na verdade, a DC assume os reboots. A Marvel não assume. A Marvel sempre foi assim. Como na Guerra do Vietnã. Agora finge que sempre foi na Guerra do Afeganistão. Então, como eu já falei, né? A DC Comics, inclusive, ela tinha que se renomear. Em vez de ser DC Comics, passar a ser Crisis Comics. Não, mas é, né? Olha só, galera, a gente já está, eu não sei quanto tempo já tem. A gente já está de papo a 1h15. Deixa eu ver aqui. A gente já está. Você vê, a gente começou com uma coisinha que era nada, né? A gente está com 35 minutos de papo. Assim, rendeu, cara. Rende. Sempre vai render. Sempre vai render. Aí a gente faz o seguinte: a gente vai encerrar, vai fazer um encerramento formal. Bonitinho. Agora que vocês começaram a falar assim, já não, eu que falei. Temos mais alguma coisa a levantar com relação ao conceito de Velozes e Furiosos que a gente ainda possa acrescentar? Vocês têm alguma coisa? Porque eles basicamente têm uma certa relação
Eu vejo uma certa analogia com Dragon Ball. Está cada vez sempre crescendo, crescendo, crescendo. Cara, isso é uma coisa que você está vendo direto no cinema. Isso é legal. Vai ser assim, a mesma coisa. Isso é legal. Porque se no primeiro... Exatamente, porque se no primeiro filme o máximo deles eram carrões movidos a óxido nitroso, nesse filme agora tem uma hora que eles pegam um carro e põem um foguete de jato em cima e botam em órbita para poder interceptar um satélite, cara. Ou seja, já alcançaram o espaço. Não tem jeito. No Velozes e Furiosos 10, eles vão viajar no tempo. É a próxima etapa. É isso, exatamente. No mínimo, o Toretto vai salvar Cristo de ser crucificado. Ele vai salvar o Isso. E com isso encerramos a gravação. Isso aí, amigos. Paz, vida longa. Que as asas da liberdade não percam uma pena sequer. Um abraço. Tchau, até a próxima.